Fala pessoal, tudo bom? Olha, neste vídeo eu vou explicar para vocês por que não é possível que existam vários deuses. E é uma explicação através de argumentos racionais, não é questão de fé não, tá bom? Então já vai dando seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo e não deixe de se inscrever no canal para você não perder nenhum outro vídeo, tá bom? Olha, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer aqui, a gente tem que falar o seguinte: qual que é a pergunta certa que a filosofia se faz nesse caso? A pergunta, na verdade, ela é se é possível que existam vários deuses. Ou seja, a gente não está analisando, num primeiro momento, se existem ou não existem vários deuses, tá? Essa não é a questão agora, a questão é mais profunda, a questão é possível que existam vários deuses? Ou seja, ainda que não existisse, poderia haver algum universo possível em que existiriam mais de um Deus? Que existiriam vários deuses? Né? Essa é a pergunta. Vejam como que a filosofia ela é algo muito poderoso. Tá? A filosofia ela pode se fazer essa pergunta, ela tem método para isso, né? E por isso que eu sempre fui um apaixonado desde que eu comecei a estudar filosofia, porque exatamente o seguinte: as ciências não podem fazer essa pergunta, nenhuma das ciências de hoje podem fazer essa pergunta. Por quê? Porque as ciências elas só estão analisando aquilo que já está dado, aquilo que está aqui na nossa frente, as coisas que existem, tá? As ciências de hoje, elas não se perguntam nem sequer quais são as causas últimas daquilo que ela está vendo. Muito menos se aquilo ali, né, se a coisa como ela se apresenta, poderia existir de uma outra maneira, poderia ser de outra maneira. Isso está totalmente fora das ciências de hoje. Na verdade, isso só mostra que a filosofia ela é uma ciência mais elevada que todas as outras. Por quê? Porque ela se pergunta das causas primeiras, ou seja, dos primeiros princípios, os primeiros fundamentos de todas as coisas, e inclusive ela se pergunta se algo que agora é de um jeito poderia ser de outro jeito. Tá? Essa é o papel da filosofia, esse é um método filosófico, e por isso que a filosofia é realmente muito apaixonante, tá? Agora, quando a gente se pergunta se é possível existir outros deuses, na verdade, existe uma pergunta anterior a essa, tá? A pergunta anterior, antes de você responder a essa pergunta, você tem que responder a uma outra pergunta, que é o seguinte: como é Deus? Como que algo deve ser para que seja Deus? O que é Deus? Como que ele tem que ser para ser Deus? Essa é uma pergunta fundamental. Você não tem como perguntar, você não tem como responder se existem vários deuses ou um só, se você não souber o que é Deus, o que você chama de Deus. Tá? Inclusive, infelizmente, esse é um dos grandes problemas do Brasil. Né? Hoje no Brasil, quando você tem discussões de vários tipos, as pessoas não percebem que uma pergunta como essa, por exemplo, de se existem vários deuses, é uma pergunta complexa. Ela já requer que você tenha respondido questões anteriores, tá? No Brasil a gente não vê muito esse tipo de discussão, a gente vê muito pessoas querendo emitir opiniões e achando que a coisa é verdade porque é a minha opinião, né? Porque a minha opinião é verdade. Não, a filosofia não trabalha com opiniões, tá? Ela pode começar a refletir a partir de uma opinião, mas a filosofia ela busca princípios verdadeiros. Uma vez encontrando esses princípios verdadeiros, ela vai desenvolver esses princípios,
para tirar conclusões. Conclusões que não podem ser contraditórias, porque senão seriam falsas, né? Você não pode, a partir de um princípio, chegar a uma conclusão contraditória do próprio princípio, tá? Então, é só para vocês entenderem o método filosófico. Isso é muito importante, porque isso ajuda a gente a pensar, tá? Isso ajuda a gente a ter um entendimento melhor do mundo e da nossa vida também, tá? Então, importante vocês entenderem isso. Se eu não sei falar o que é Deus, como é Deus, eu não posso dizer se existem vários deuses ou não. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, vou voltar um pouquinho então, né, é como é Deus, o que é Deus, para daí a gente conseguir responder se pode existir, se é possível que existam vários deuses ou não. Lembrando novamente, não é uma questão de fé. Aqui a gente não vai responder como é Deus, o que é Deus, por questão de fé, tá? A gente vai fazer um esforço da razão. É uma questão racional. A filosofia, ela trabalha com argumentos puramente racionais, tá? Então, essa é a primeira pergunta. Como é Deus ou o que é Deus? Vamos tentar analisar isso filosoficamente, com argumentos racionais. Inclusive, é bom deixar isso claro também, esse vídeo, ele é a continuação do primeiro vídeo que eu gravei sobre filosofia, que é sobre a existência de Deus. A pergunta, Deus existe? Então, se você não assistiu, depois dá uma olhadinha lá, porque aqui eu vou continuar a partir da informação que eu dei lá naquele vídeo que já está no meu canal. Então, só para a gente relembrar aqui, bem resumidamente, nós vimos o quê? Que Aristóteles percebe que o mundo é uma série de causas e efeitos. Tá? Algo, né, causa uma coisa e esse efeito se torna causa de outra e assim por diante. Tá? Então, o mundo é uma série intrincada, né, assim, bem conectada, bem relacionada de causas e efeitos que uma causa a outra, que causa a outra, que causa a outra, e assim vai. Isso é um mundo. É como a gente percebe, né, um mundo visível, tá? Um mundo que a gente tem contato. Uma coisa gera outra, que gera outra. E aí é importante entender o seguinte, né? Para que tudo que a gente está vendo aqui possa existir, é preciso que tenha recebido a sua existência de alguma outra coisa. Por quê? Porque tudo que existe poderia existir ou poderia não existir, né? Por exemplo, você que está assistindo o vídeo, seus avós geraram seus pais, que geraram você, né? E assim é tudo no mundo. Uma coisa vai gerando a outra, gerando a outra. Então, para que o mundo exista, é preciso que haja uma causa que gerou todas as coisas que existem e ela não recebeu essa causa, essa primeira coisa, ela não recebeu a sua existência de lugar nenhum, tá? Porque ela foi quem deu a existência a todas as coisas, tá? Então, na filosofia, essa causa primeira, como Aristóteles chama, que é uma, vamos dizer assim, né, causa incausada, ou seja, uma causa que não foi causada por nenhuma outra e que deu a existência a tudo que existe, essa causa primeira é o que na filosofia a gente chama de Deus, tá? Isso é uma maneira da gente entender através da razão. Agora que eu queria fazer um pequeno parêntese antes da gente continuar o nosso raciocínio, é que eu vejo, às vezes, pessoas que se dizem ateus, né? E a gente pergunta para eles, mas por que você é ateu? E aí quando a pessoa começa a dar as causas, você começa a perceber o seguinte, essa noção que você está dizendo aí, essa noção que você tem de Deus é completamente falsa. Desse Deus aí que você está falando que é ateu, eu também sou. Né? Porque é totalmente falsa a noção que você tem de Deus. E não tem nada a ver com fé, tá? Tô falando aqui de razão. Porque o que às vezes essas pessoas têm, né? É muito comum, em geral, assim, acho que eu nunca encontrei algum que fosse diferente, né? Das pessoas que se dizem ateus, a noção que elas têm de Deus ou é uma noção fantasiosa ou uma noção infantil, tá? Não é
a noção real, a noção filosófica de Deus, que a razão se vê obrigada a acreditar que tem que existir algo dessa forma, tá? Como é a questão da causa primeira. Então, novamente, se você não assistiu, assista lá o vídeo depois do Deus Existe para que essa parte fique mais clara. Aqui eu estou fazendo bem resumido para a gente poder avançar no assunto de se existe mais de um Deus. Tá? Então, o que acontece? A gente já viu que essa causa primeira, né, que Deus não recebeu a sua existência de nenhum outro, porque senão teria uma causa antes dele. Isso é muito importante entender. Tem que existir uma causa primeira para que todo o resto exista. Tá? Então, só aqui a gente já tira uma primeira conclusão de como é Deus. Deus tem que ser eterno. Porque se ele não for eterno, quer dizer que ele teve um começo. Tá? E se ele teve um começo, quer dizer que ele recebeu a existência de outro. Logo, ele não seria Deus. Então, esse outro que deu a existência é que seria Deus. Então, a primeira coisa que a gente já vê, né, para começar a nossa reflexão de como é Deus, o que é Deus, a primeira característica é que ele tem que ser eterno. Tá? Ele não pode ter recebido a sua existência de lugar nenhum. Ao contrário, é ele quem dá a existência a tudo que existe. Tá? E aí a gente começa a entender um princípio filosófico, que é do nada, nada provém. Tá? Se não existe nada ali, não pode sair nada dali. Se algo saiu dali, é porque alguma coisa tinha ali, mas talvez você não estivesse enxergando, talvez você não fosse capaz de perceber que havia algo ali. Tá? Mas do nada, se não existe nada, então não tem como sair nada. Um outro princípio, né, filosófico que a gente pode, em relação a esse, ninguém pode dar aquilo que eu não tenho, né? Aquilo que não tem, perdão. Então, ninguém pode dar aquilo que não tem. Ora, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Né? Se eu não tenho como te dar. Se eu te prometer alguma coisa, eu tenho que tê-la para te dar. Né? Alguém poderia falar, mas você pode roubar, ok, mas né, ainda que seja um meio ilícito, mas eu vou precisar ter primeiro para depois dar para outro. Tá? Então, eu preciso ter algo para poder oferecer. Se eu estou dando algo, é porque eu tenho aquilo. Tá? É uma coisa que parece bem lógica, é lógico de fato, tá? Mas isso tem consequências profundas, consequências que vão esclarecer muito esse assunto que a gente está tratando aqui. Tá? Então, isso significa o seguinte: se ninguém dá o que não tem, e todas as coisas receberam a existência de Deus, isso significa que todas essas perfeições que você vê no mundo, todas as coisas que estão no mundo, né, nas suas perfeições, essas perfeições vieram de Deus. Deus tem que ter todas essas perfeições que a gente vê no mundo, tá, de maneira plena ainda. Né? A gente chama, em filosofia, às vezes, usa essa expressão, em grau sumo, em sumo grau. Né? Todas as perfeições que estão aí, elas precisam estar em Deus no grau mais elevado possível. Inclusive, quando você olha as coisas, as perfeições que estão nelas, elas estão de maneira limitada. Por exemplo, né, um animal consegue voar, o outro consegue nadar, respirar embaixo d'água, o outro consegue viver nas areias escaldantes do deserto. Então, cada um tem uma perfeição, mas ninguém tem todas elas reunidas. E cada um tem uma perfeição em parte. Tá? Ninguém tem ela no grau mais elevado. Então, só Deus, que foi a causa de todas essas perfeições, né, só Ele possui todas reunidas e no grau mais elevado possível. Tá? A causa primeira precisa ter essas perfeições, senão elas não existiriam. Né? Senão elas não existiriam. E ele não poderia, né, dar algo que ele não tivesse. Tá? Então, para a gente tentar entender isso de maneira prática, presta atenção, né? De maneira prática, para a gente entender isso, é o seguinte. Pensa na velocidade.
tá? Se você olhar as coisas do mundo, você vai ver que algumas coisas são mais velozes que outras. E é isso que significa que elas possuem partes de uma perfeição. Tá? Qual que é a perfeição da velocidade? Né? É a rapidez. E a gente vê que alguns são mais rápidos que outros. Então quer dizer que eles têm partes daquela perfeição, mas ninguém tem a plenitude da rapidez. Tá? Então, uma coisa sempre quando a gente está analisando algo na filosofia, a gente precisa fazer a pergunta, o que é? Que em latim é quid est. O que é a rapidez? Como que a gente pode definir rapidez, para a gente poder entender esse exemplo que eu estou dando? Uma boa definição para a rapidez é que a rapidez, tá, é você ir de um ponto do espaço para outro ponto do espaço no menor tempo possível. Tá? Essa é uma das possíveis definições de rapidez. É você se deslocar de um ponto do espaço para outro ponto do espaço no menor tempo possível. Ora, a rapidez tem que estar em grau sumo na causa primeira, em Deus. Tá? Porque senão ela não existiria e tudo que a gente vê, ela só tem partes. Né? Você vê que tem a rapidez de maneira limitada. Em Deus, ela tem que estar de maneira suma. Ora, se a rapidez é ir de um ponto do espaço até o outro ponto do espaço no menor tempo possível, quer dizer que a rapidez em grau sumo é você ir, né, de um espaço para o outro em tempo zero. Né? Ou seja, sem passagem de tempo nenhum. Ou seja, imediatamente, simultaneamente. Isso significa que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, daí a gente já percebe que Deus precisa ser onipresente. Tá? E se a gente fizer esse mesmo exercício, tá? Se a gente fizer esse mesmo exercício com todas as perfeições que existem, a gente vai chegar à conclusão que Deus não é só onipresente. Ele é onipresente, ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas que sejam possíveis de conhecer. Não é só todas as coisas que existem, é bem diferente. Ou seja, todas as coisas possíveis de conhecer. E ele é onipotente, ele pode todas as coisas, ele tem todas as capacidades, exatamente porque ele possui todas as perfeições no grau mais elevado possível. Além disso, Deus tem que ser eterno e também infinito. Então agora a gente está começando a desenhar o que é Deus, como Deus é. Tá? Então a gente começa a perceber quais são as características de Deus. Inclusive, uma característica principal é a questão da existência que eu falei lá no início, e é importante a gente lembrar disso agora. Né? Deus possui a existência também em grau supremo, em grau mais alto possível. Na verdade, a existência de Deus é muito diferente de todas as coisas que a gente vê, porque todas as coisas receberam a existência de outro. Deus não. Deus possui a própria existência desde sempre. Na verdade, numa linguagem mais profunda, filosoficamente, ele é a sua própria existência. Tá? E aí a gente percebe o seguinte, quando a gente fala das questões de Deus, quando a gente fala dessas características de Deus, a gente divide para ser mais fácil de entender. Mas em Deus tudo acontece de maneira muito unida. Tá? É como se fosse tudo uma única coisa. Exatamente por quê? Porque sem a existência, nenhuma dessas perfeições poderiam estar no mundo. Então, na verdade, tudo vem dessa existência e em Deus essa existência está num grau elevadíssimo que é até muito difícil de imaginar, porque nós não temos essa experiência de algo que possua a própria existência. A gente sempre vê coisas que receberam
a existência de outro. Não é assim Deus, ele possui a própria existência, então todas essas perfeições estão ali muito unidas. Tá? Aqui a gente divide para ficar mais fácil de entender. A inteligência humana, ela precisa dividir em partes para conseguir entender melhor as coisas. Mas na realidade, todas as coisas acontecem unidas. Está tudo unido. Quando a gente fala, o ser humano tem inteligência e vontade. Isso é para entender. Conheço e quero. Mas dentro de nós, na realidade, isso acontece de maneira unida. Mesma coisa em relação a Deus. Tá? Agora, com tudo isso que eu falei claro na mente, agora fica muito mais fácil da gente responder a questão que a gente se colocou lá no início. Isso é o que a filosofia faz. Tá? Mais do que te dar as respostas, ela vai te ensinar a fazer as perguntas certas. Tá? Então agora a gente consegue entender, né? Apesar de que ainda falei aqui de maneira bem superficial, tá, pessoal? Aqui eu estou tratando a coisa bem resumida, de maneira bem superficial, para ficar o mais fácil possível de qualquer pessoa compreender. Então, podem existir vários deuses, sabendo que Deus tem essas características, tá? Bem, vamos pensar então o seguinte, ora, imagina que existem dois seres infinitos, eternos, onipresentes, onipotentes e oniscientes. Percebe que tem uma contradição aí? Não dá para separar um do outro. Se eles têm todas essas perfeições no mesmo grau, como é que você distingue um do outro? Na verdade, eles são exatamente idênticos, eles são o mesmo ser. Tá? Porque dois seres não podem estar no mesmo lugar do mesmo modo. Então, como é que você pode ter dois infinitos idênticos? Não é possível. Porque aonde um começar, vai ser o final do outro. Eles vão se limitar um ao outro. Tá? Não é possível que eles tenham a mesma perfeição no grau mais elevado, porque um limitaria o outro. O que um tem, o outro não poderia ter. E se os dois têm exatamente as mesmas coisas, você não distingue um do outro. Tá? Então, já que eles são a mesma coisa, já que seria impossível distinguir, na verdade, eles são o mesmo ser. Ou como a gente diz na filosofia, eles seriam numericamente um, para dizer que eles são idênticos, para dizer que não é possível que existam vários da mesma forma. Tá? Eles seriam idênticos, eles seriam exatamente o mesmo ser. Então, aquilo que, se alguém estiver chamando algo, né, de vários deuses, ou aquilo ali não é Deus, tá? Pode ser uma outra coisa, pode ser um ser muito elevado, tá? Uma coisa que é perfeitíssima, né? Um anjo assim elevadíssimo, mas não é Deus, porque se tem vários, não pode ser. A gente acabou de mostrar aqui. Ou então, se você está vendo vários deuses, é porque, na verdade, eles são o mesmo Deus. Tá? Porque não é possível que existam todas essas perfeições no mais elevado grau possível em dois seres distintos. Se existisse, eles seriam o mesmo ser. Não seria possível. Não haveria distinção, não haveria nenhuma diferença entre um e outro. Tá? Então, vocês vejam como que é poderosa a filosofia e o método filosófico. Quando a gente entende o que Deus é, quando a gente entende a existência de Deus e como é Deus, a gente já consegue responder muito mais fácil a pergunta se podem existir vários deuses, algo que é uma pergunta complexa, mas se você faz o itinerário filosófico correto, quando você chega nela, opa, agora eu sei responder isso. Né? Já não acho tão difícil assim, é só parar para pensar um pouco. Muitas das coisas que eu falei aqui, pessoal, devem ser meditadas. Tá? Reveja o vídeo de novo, medite um pouco, porque são verdades muito antigas, ninguém nunca conseguiu contradizê-las. Né? Então, é preciso meditar. Primeira vez que eu ouvi, eu fiquei pensando muito, até ter
um entendimento melhor, né? Então é normal, né? Medite sobre essas coisas, tenho certeza que vai ficando com o tempo cada vez mais claro para vocês. Eu também quero ainda, né, no futuro muito próximo, trazer um curso de filosofia bem aprofundado, e aí sim, a gente vai com profundidade nos temas e vocês vão ver como é que as coisas ainda são muito mais claras, ainda podem ficar muito mais claras. Tem um aviso importante em relação ao que eu acabei de dizer, tá? Isso não é um contra-argumento, tá? Não é um argumento contrário contra a Santíssima Trindade, porque na Santíssima Trindade não são 3 deuses, são o mesmo Deus. Tá? Inclusive eu gravei um vídeo explicando sobre o conceito de Santíssima Trindade aqui no canal. Se você quiser também, dá uma olhadinha lá depois. Bem, eu sei que o assunto é complexo e por isso eu falo para vocês também comentarem aqui embaixo, falarem o que vocês acharam sobre essa aula e se tiver alguma dúvida, comenta aqui também que eu vou responder depois, tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistirem o vídeo até o final, né? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, porque a gente vai continuar nas nossas meditações filosóficas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.